Olá! Olá, olá, olá! Tudo bem com vocês? Mais uma segunda-feira e mais um Comece Bem aqui na Rádio Mais, no Instagram da Rádio Mais. Vivi Blay tá chegando já, oi, tudo bom? Obrigada pela audiência. A gente tá começando aqui o Comece Bem. É uma série de entrevistas que eu faço com a psicóloga e coach Mariana Bassan. E hoje o assunto tá super legal. Hoje o assunto aqui vai ser hábitos saudáveis. Por que é que a gente nunca consegue manter os nossos hábitos saudáveis que a gente às vezes se propõe? Nunca não, às vezes, né? Mas a gente vai falar sobre esses hábitos, né? Por exemplo, agora com o isolamento, as academias fechadas, e a gente tá tendo que fazer atividade física em casa, mas não dá muito certo, né? Como é que a gente consegue colocar esse hábito saudável na nossa vida? Alimentação, eu vou me propor a me alimentar melhor, mas começo e não dou continuidade nisso, né? Então a gente vai falar sobre esse tema hoje aqui no Instagram da Rádio Mais. Vou esperar o pessoal ser chamado. Quero convidar você também para chamar aí seus amigos, pessoa musical, tudo bem? Seja bem-vindo aqui à nossa live de hoje. Hoje o assunto são os hábitos saudáveis, até foi a indicação de uma participante de uma outra live aqui. Então, o Comece Bem é um quadro que a gente criou já tem uns 3 meses mais ou menos, que é para justamente a gente falar sobre como começar bem a semana, segunda-feira, o dia. E a psicóloga, né, e coach Mariana Bassan, que já tá entrando aqui, vou esperar ela chamar os amigos dela e já vou aproveitar e pedir para você dar o seu coraçãozinho aqui pra gente, é super importante, tá? Então aperta aí o coraçãozinho que tá embaixo. A gente começou a falar sobre as questões, né, de como é que a gente podia começar bem a semana. Então a gente já falou sobre coragem para começar a semana, sobre autoestima, que foi a live passada, e a gente teve vários outros assuntos super legais, tá? Aqui, ó, o Pessoa Musical tá dizendo pra gente que dormir bem também é fundamental, é verdade. É super fundamental dormir bem. E a gente vai falar sobre esses hábitos saudáveis hoje, tá? Então, a sugestão desse tema foi da Carol Personal, que sempre participa com a gente ao vivo aqui. Ela disse aqui, olha, falar do foco e disciplina na atividade física, não só nisso, mas também, né, em todo um hábito saudável, né? Como é que a gente pode iniciar... Tô pegando a minha cola aqui, tá? Como é que a gente pode iniciar a semana... falando sobre essa questão. Tânia Jefferson, seja bem-vinda. Marina Monteiro, Davis, obrigada pela participação. Quero chamar o pessoal para chamar os amigos aí, tá? Chamem os amigos, chamem a família, dá coraçãozinho pra gente, isso é super importante. Carol, Ive, seja bem-vinda à nossa live. Hoje o assunto aqui são os hábitos de vida saudáveis. Deixa eu até colocar aqui, né? Comece bem hoje. Hábitos saudáveis. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, tá? Para nossa entrevistada de hoje, Mariana Bassan, já pode colocar aqui, que aí eu pergunto para ela na sequência. Hábitos de vida saudável. Ai. Tá precisando começar aquela atividade física em casa e não tá fazendo? Qual que é a sua maior dificuldade? O que é que tá sendo... Alguns filósofos e especialistas, eles falam que nessa época de pandemia e crise, as pessoas tendem a fortalecer os seus hábitos ruins. Eu já vi 2 especialistas falando sobre isso, né? Um deles foi o Leandro Carnal. Ele estava dando uma entrevista e ele comentou que as pessoas, elas tendem a fortalecer os seus hábitos não saudáveis em épocas de crise, né? E isso não é bom, né? Porque a gente já tá preso em casa, a gente já tá sendo privado de um monte de coisa.
E aí você não ter hábitos saudáveis é pior ainda, né? Então é importante a gente fortalecer os hábitos bons, né? E não os hábitos ruins. Por isso que a gente vai falar agora aqui nessa live de hoje. Então, convido você mais uma vez para você chamar os seus amigos, vai lá no aviãozinho, manda para todo mundo. Jefferson, seja bem-vindo, nossa psicóloga e coach já está com a gente. Mariana Bassan, comece bem, tudo bom? Bom dia, tudo bem, Carol? Bom dia para todo mundo. Começamos bem, então, vamos lá? Vamos lá. Algumas lives anteriores a gente comentou até do sentimento que está rolando por conta, né, dessa crise, da pandemia e que a gente não sabe quando vai terminar, quando a gente acha que está melhorando o negócio vem e piora, né? E isso muda muito a nossa vida, né? Eu comentei aqui que eu ouvi alguns estudiosos falando que são épocas em que a gente fortalece os maus hábitos e não os bons hábitos. E é justamente sobre esses hábitos de vida saudáveis que a gente vai falar hoje. Né? O que é que você pode começar até para a gente contextualizar isso para quem está chegando aqui? A Carol Personal que sugeriu esse assunto, chegou agora também, Carol. Chama aí as pessoas, os amigos, a família, chama todo mundo. Então, Carol, estava ouvindo você falar mesmo, né, sobre os especialistas e para mim faz todo sentido, porque quando a gente fala em hábitos não saudáveis, claro, tem a nossa cabeça aí pode ir longe pensar o que não seriam hábitos muito saudáveis, mas uma coisa que é constatação desse momento que a gente está vivendo é o aumento que nós tivemos de consumo de álcool, drogas lícitas e ilícitas, né, nesse momento da pandemia. Comida também, né? Quantas pessoas a gente ouve falar socialmente, assim, às vezes até por uma brincadeira, ai, eu tô comendo mais, eu não largo o chocolate, né? Mas vamos pensar assim que tanto as drogas lícitas quanto as ilícitas e a própria comida, a função delas de forma diferente, o que que elas fazem? Elas fazem um pico de dopamina na gente, né? Que é tudo que a gente quer, né? Tá bem, ok, né? O tempo todo. Então, o açúcar vem e faz esse pico de dopamina maravilhoso, né? As drogas, então, nem se fala, fazem isso super bem, né? Então, a questão é que nesse momento que a gente está vivendo sentimentos mais difíceis, de medo, de ansiedade, diminuímos o acesso às coisas que já produziam a nossa dopamina, né? Não tanto quanto açúcar e drogas, mas as saidinhas sociais que a gente dava, os passeios que a gente fazia, já produziam e já nos regulavam um pouco, né? Então a gente está sem isso e acaba se apoiando aí nesses hábitos não saudáveis que vêm e resolvem isso de uma forma, né? Ok, num caminho aí super curto. E vai funcionando de uma certa forma, mas chega um ponto que a gente se prejudica, né, Mari? E Aí tá, né? Eu tenho pensado muito sobre isso, tenho conversado muito com as pessoas, né? Quem tinha ali o seu hábito de tomar sua cerveja, tomar o seu vinho no final de semana, né? O pessoal que usa maconha também, né? De uso eventual, uso recreativo, começaram a trazer isso de uma forma muito mais aí frequente para o dia a dia, né? E as drogas ilícitas aí nem pensar, né? Nossa, isso tomou uma proporção muito grande. Muito maior. Então, o quanto as consequências disso, na verdade, são muito sérias, né? Que à medida que a gente vai por esse caminho curto, as consequências podem ser realmente muito sérias. Muito sérias. Deixa eu dar bom dia aqui pro pessoal que está entrando. Denian Psaia, oi. Sebastião da Premier Pisos, um grande abraço, Sebastião. Obrigada pela companhia. Também o Francisco Lírias também está aqui com a gente. O assunto hoje no Comece Bem são os hábitos de vida saudáveis, né? A sugestão foi da personal Carol. E eu acredito que esse é um ponto que está pegando para muita gente. A necessidade de você fazer uma atividade física, mas com a impossibilidade de você ir num lugar onde você tinha uma aula, né? Ou até mesmo numa academia, pessoas que faziam, enfim, até nos parques, né? Muitas vezes isso foi privado.
Mari, por que tanta gente tenta, e eu comentei agora há pouco na rádio, a hora que eu fui falar da nossa live aqui, que tem gente que tenta parar de fumar, tem gente que quer comer bem, quer fazer atividade física, começa, mas logo para. O que acontece na nossa cabeça, né? Que a gente não consegue dar uma continuidade nisso. Então, vamos começar a falar. Eu vou começar um pouquinho falando da atividade física, né? E aí vamos falar sobre alimentação também, porque aí no final, no resumo da ópera, eu entendo que as coisas fazem mais sentido a gente colocar tudo no mesmo pacote, né? Mas para a gente começar, o que a gente precisa entender, que talvez até eu já falei isso em outra live, num outro contexto, mas que é bem importante a gente refalar disso hoje, que é o princípio da continuidade do nosso cérebro, né? Então, o nosso cérebro, ele tende sempre a continuar igual e não a fazer coisas diferentes. Então, se, por exemplo, eu fizer um desenho de uma espiral, eu acho que a maioria das pessoas sabe o que é uma espiral, né? E eu desenho uma espiral e eu digo assim, ó, continua o desenho. Então, quem for continuar o desenho, vai continuar desenhando a espiral, né? Quando eu digo para continuar o desenho, a pessoa pode fazer um traço, pode fazer um risco, pode fazer um coração, né? Mas o nosso cérebro, ele tende a continuar as coisas, tá? Então, aí a gente já não tem a nossa biologia a nosso favor, né? Porque aí a gente está no sofá, a gente está na poltrona do escritório, a gente está na cama e o nosso cérebro não tem ativamente a biologia a conforto. Então, a gente precisa vir e fazer um esforço, colocar uma energia para que essa mudança aconteça de verdade, né? E eu penso assim, que é algo que atrapalha um pouquinho as pessoas investirem nessa energia, fazerem isso acontecer, é muito de uma visão idealizada, por exemplo, sobre atividade física. A Carol está aqui com a gente participando, talvez até possa me ajudar um pouquinho por texto, mas eu percebo que as pessoas colocam uma visão assim muito comercial margarina, né? E até porque as redes sociais hoje ainda influenciam muito, né? Colocando isso como, poxa, um princípio que a pessoa vai praticar exercício físico regularmente, pautado no princípio do prazer, né? Então a pessoa sai de casa, faz sua atividade física sorrindo e volta mais feliz ainda, né? E na realidade não é sempre isso que acontece, tá? Eu vou ler para vocês, que é uma frase bem curta desse livro aqui, que é o livro Correr, do Drauzio Varela. Que para mim, assim, ele é um influência, eu acho que na área da saúde, muito grande. Eu respeito muito as coisas que ele fala. E ele diz assim, ó, presta atenção. Se ouço alguém dizer que acorda cheio de vontade para correr, nadar, pedalar ou levantar peso na academia, por educação eu fico calado. Mas eu duvido que seja verdade. Essa disposição pode acontecer num dia de sol, na praia ou num sítio entre amigos. No dia a dia, jamais, né? Então, o que o Drauzio faz muito bem? Ele traz a gente para a realidade, né? Ele tira a gente do comercial margarina e mostra que a atividade física, ela vai ser uma atividade como tudo na vida, né? Isso. E que a gente vai precisar. Desculpa, Mari, só te interromper, mas aí eu me lembrei de um meme que roda na internet que diz assim: esse negócio de malhar um dia e não emagrecer 10 me motiva total, me desmotiva total. Ou seja, entra nesse negócio do margarina, né? Que você foi lá, comprou toda uma roupa, né? Quer entrar naquela roupa de academia, primeiro dia já quer achar que tá com a barriga sarada, trincada, né? Emagreceu 10 quilos. Exato, né? Então a gente precisa desenvolver esse hábito, né? Não é o fato de você ir lá comprar um modelito novo, que nem só tem nós mulheres, né? Tem umas roupinhas lindas, né? De academia, top, coisinha bonita e tal, né? E achar que em um dia a tua mudança vai acontecer, né? O que vai fazer isso é a construção do hábito, né? E essa construção do hábito se faz por disciplina, se faz investindo energia nisso, né?
investindo energia ou para você acordar, por exemplo, cedo de manhã, super a contragosto e levantar da sua cama para ir lá fazer a coisa acontecer. Ou no final de um dia de trabalho que você só visualiza a sua casa, sua refeição, seu banho, sua família, né? E você precisa ainda tirar uma energia extra para aí conseguir praticar, né, a sua atividade física, seja ela qual for. E investir essa energia ali todos os dias. Não é uma vez só que vai ser necessário, né? E aí eu penso que muitas vezes que é aí que é difícil das pessoas se manterem, né? Não sendo pautados pelo princípio do prazer, mas da disciplina. Mas isso, né, tem até umas teorias que dizem, né, que todo mundo já ouviu falar aquela dos 21 dias, que é da construção do hábito. O livro Milagre da Manhã, que você sabe que eu tenho super salvas sobre ele, mas ele traz uma teoria de 30 dias, né, que eu acho que começa a fazer um pouco mais de sentido. Eu penso, até por experiência própria, né, que esse hábito da atividade física é muito mais de 30 dias, mas penso que isso pode mudar sim, né? Quando a pessoa investe energia, quando ela começa a ter o hábito, quando a pessoa se conhece, Carol, né? E ela vai percebendo as mudanças no seu corpo, na sua mente, que a atividade física traz, né? A mudança no seu humor, a mudança no seu corpo, a mudança na sua disposição, é aí que a chavinha muda, né? Que a chavinha é ativada e a pessoa começa a Ah, praticar atividade física por prazer, a né? Carol, né, tá colocando aqui, a Carol Personal, que sugeriu pra gente esse tema, ela tá dizendo aqui, olha, a falta de autoconhecimento das pessoas, de não saberem do que gostam de verdade, né, quando você sabe do que você gosta, os benefícios, isso gera uma empolgação e o gatilho para você ter o hábito de vida mais saudável. Então a Carol tá complementando aqui o que a Mari tá falando. Gente, para quem entrou agora, não perdeu o fio da meada, só vou fazer aqui um resumão. A Carol Personal, na outra live da semana passada. Toda semana tem o Comece Bem aqui pra gente falar de coisas legais para começar bem a semana. Ela sugeriu a gente falar da dificuldade das pessoas de terem um hábito de vida mais saudável, de, por exemplo, começarem e se manterem malhando, ou na academia, ou fazendo uma atividade física, tá? Então, esse é o assunto que está acontecendo agora. Quero pedir para você que está acompanhando a gente, dar um coraçãozinho, que é super importante pro vídeo ir para mais pessoas aqui no Instagram. E também para você encaminhar esse vídeo lá no aviãozinho. Então, você aperta o aviãozinho e manda lá para várias pessoas, tá? Deixa eu dar oi aqui para o pessoal que está entrando. A Zélia Bentlin está curtindo aqui, obrigada. Janete Souza também, obrigada pela participação. As Semijoias Cris está aqui com a gente também. A Cibele Santana, obrigada pela companhia. O Marcelo Taylor Moraes também está chegando aqui. Fernanda, um abraço, obrigada pela companhia. Olha, se vocês tiverem perguntas para Mari, podem fazer aqui que a gente vai respondendo vocês, tá? A gente está falando aqui, a Zélia Bentley está dizendo aqui, ó, colocar na cabeça que você precisa ser para o resto da vida atividade física e não só por um período para atingir o objetivo. E a Carol Personal colocou aqui, tem uma frase que eu digo que quando falta motivação, entra a disciplina. Super legal. O pessoal da Pousada Colombo, em Porto Rico, está acompanhando a gente. O Wagner Schlichting também. Obrigada pela companhia aí. Mari, falando então sobre essa questão da disciplina, do hábito, a Gisele Dias está entrando aqui também. Seja bem-vinda. Estamos falando sobre hábitos de vida saudável. Por que a gente começa a malhar e é tão difícil continuar, ou até mesmo, né, parar de fumar, uma alimentação boa. Por que a gente tem que ficar pondo muita energia, tendo que fazer muito isso? E Mari, me veio à cabeça agora o pessoal que está fazendo home office, né, que está fazendo tudo no mesmo ambiente, né? Então você está em casa trabalhando na mesa. Aí, de repente, você tem que ir para comer, almoçar, tomar café da manhã ou jantar. Você tira todo o material do trabalho, guarda numa caixa do lado, né? Faz a refeição, daí tem que... Terminou a refeição, limpa tudo, põe de novo o escritório ali de novo, né? Aí, na hora do entretenimento, vai para a televisão, na hora da academia, né? Vai para a televisão. Basta o sofá.
Arrasta o sofá na hora da atividade É física. isso, arrasta o sofá, arrasta a mesinha. Então, assim, como é que faz pra gente, por exemplo, criar o hábito, né, saudável de uma academia, de uma atividade física, nesse momento que a gente está sendo tão privado, ficar dentro de casa? Tá. Nesse momento, né, Carol, a partir do jeito que você foi relatando a situação da mesa, né, que é isso mesmo que está todo mundo vivendo, né? Tá mais difícil ainda, né, Carol? Então eu penso assim que uma das estratégias que podem funcionar de uma forma bacana é você ter um parceiro seu de confiança, né? Alguém que você possa combinar isso para fazer talvez online em dupla, né? No sentido assim de uma pessoa puxar a outra. Ah, o dia que me bate aquela preguicinha, ai, hoje eu não tô muito bem, né? Porque todo dia a gente tem uma desculpa, né? É a digestão que não caiu bem, é a noite mal dormida, é o filho que tá dando mais trabalho hoje. Então, é ter alguém para puxar você, né? E no dia que a sua amiga não está bem, você puxa ela. Então, eu penso que essa dobradinha é uma estratégia que a gente pode colocar em prática conscientemente, dizendo, olha, vamos fazer isso, eu te puxo, você me puxa, para a gente conseguir driblar esse momento que a gente está vivendo. Porque, né, Carol, a gente não tem receita para esse caos que a gente está vivendo, né? Ontem ainda falei no meu Instagram, é um momento surreal que nós estamos vivendo. Então, eu penso que a gente precisa driblar isso. Não tem muito como toda hora a gente encarar a coisa de frente e dizer, vamos lá, disciplina, foco, né? Sem Acorda preguiça. às 6h30 da manhã para ir fazer, né, o yoga, meditação, sei lá, qualquer outra coisa, academia, né, qualquer hábito saudável Isso. que a Uhum. pessoa queira. Isso está bem Penso difícil, que a gente então precisa driblar mesmo. ter um combinado com alguém seria um bom gatilho aí nessa questão da motivação. E em relação ao que a Carol Personal falou, né, da motivação versus disciplina. Isso que ela falou, né, da gente encontrar uma atividade física que a gente gosta, eu penso assim que é o primeiro passo, né? Isso é super importante, porque muitas vezes a gente ouve falar, né, corrida é legal, ou crossfit é legal, ou funcional é legal, mas a menos que a gente vá lá, experimente, sinta realmente o que a gente gosta, é difícil da gente saber, né? E o que é legal para você, né, Carol, que pode ser super bacana, para mim não é. Não Então, é o é? primeiro passo, porque muitas vezes também, eu acho que essa é a primeira situação que a gente precisa eliminar, né? Que a gente não está deixando de praticar uma atividade física, porque de fato não é aquela que a gente gosta, né? Então, fazer esse filtro, poder se permitir experimentar. E você sabe que eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque eu vejo que muitas pessoas me dizem assim, é que eu nunca termino o que eu faço. As pessoas dizem muito no contexto da atividade física, né? Mas eu penso que a gente precisa experimentar ir lá, fazer um mês de natação, fazer um mês de musculação, fazer um mês de dança, para a gente poder experimentar o que a gente gosta, né? Não é vendo na TV ou ouvindo o amigo ou amiga contar que a gente vai saber se a gente gosta ou não. Faz sentido isso, Carol, o personal que eu tô Sim. falando? A Carol tá falando aqui, né? Eu, sendo personal, não gosto de musculação. Ela é personal, não gosta de musculação. As minhas experiências, né, com várias atividades físicas, eu sei que eu gosto de algo que eu possa perceber muito mais no meu corpo do que uma atividade que tenha muito movimento, né? Eu gosto de ter a minha consciência corporal. Então, para mim, por exemplo, um pilates, um yoga, funciona muito mais do que algo, por exemplo, um basquete, um voleibol, algo com mais movimentação. Então, fazer uma caminhada e fazer essas outras atividades, para mim, fazem mais sentido. Mas para outras pessoas, né, é bem diferente. Então, é isso que você disse. Se conhecer, se perceber e pegar uma coisa que eu gosto. Né? Aqui, ó, a Carol tá dizendo, eu sei da necessidade de fazer uma academia. E eu coloquei na minha rotina, depois que eu criei o hábito do treino. Então, ela viu uma necessidade e para ela fez sentido aquilo, ela viu o resultado e por isso criou o hábito. Tem que ter autoconhecimento, entender o que gosta. Agora, Mari, muitas vezes
não faz sentido pra gente, se é que você entende. Né? Por exemplo, vou jogar aqui, né, algumas situações. Uma pessoa que está fazendo um home office nesse momento, tem filhos, né? Está tendo que se virar para fazer comida em casa, coisa que não fazia antes. Ou seja, a atividade física antes para ela já não estava em primeiro ponto, agora está menos ainda, né? Mas tem essa necessidade, tem essa importância. Como fazer isso ficar assim atrativo, né? Se tornar atrativo. Além dessa questão da gente ter uma companhia, buscar alguma companhia, mas para fazer isso ser mais atrativo. Eu penso que é o caminho que a Carol tá falando pra gente, da gente fazer uma atividade física que a gente gosta, né? Porque a gente já tá num momento difícil em que a gente tem pouco prazer, né? Daí você fazer uma coisa que você não gosta, eu penso que agora, assim, não tem o menor sentido. E aí a quarentena trouxe uma coisa super de bom, na minha opinião, né? Que é trazer essas atividades físicas para dentro de casa. Porque assim, a Carol mesmo faz lives super legais de treinos funcionais, né? Eu já vi treinos de pilates online, eu já vi de dança online, né? Então, eu acho que isso a quarentena trouxe de bom, essas possibilidades da gente experimentar coisas dentro da casa da gente, sem precisar sair, né? E possibilitar muitas vezes esse autoconhecimento. Não estou dizendo de todos os esportes, né? Porque eu sei, por exemplo, as academias de natação estão fechadas, né? Então, para quem gosta desse esporte, nesse momento, a menos que tenha eu acho que não é para todos, né? Tem uma piscina privativa na sua casa, não podem aí usufruir desse esporte. Mas penso que a quarentena trouxe essa possibilidade da gente experimentar as coisas aqui dentro de casa. Eu acho isso super legal, né? Eu fiz uns treinos mesmo, me aventurei aí fazer uns treinos de dança, para experimentar coisas que eu nunca tinha feito. Continuo nos meus esportes, que eu sou adepta, mas eu experimentei coisa que eu não tinha feito. Você nunca tinha feito. Então, a Carol comenta aqui, né? A ideia de ter uma pessoa com você é uma maneira de ter a motivação, buscar uma coisa que você gosta, perceber as mudanças no organismo. Eu estou tentando fazer aqui, sintetizar um pouco de tudo que a gente já falou até agora, né? Se perceber o quanto isso faz bem para quando não tiver a motivação, a disciplina entrar. Ou seja, determinar um horário para isso, Mari, é importante. Ter um lugar certo para isso, colocar a roupa ideal, né? Isso tudo é importante na hora de ter esse hábito de vida mais saudável? Sem dúvida, porque são formas da gente ir contando para o nosso cérebro, né? Essa é a forma da gente praticar atividade física, né? Você estabelecer o horário, você colocar no celular, reservar um horário, você já está contando um dia antes para o teu cérebro, né? Que amanhã, às 10 horas, é o horário da minha atividade física, né? Aí o teu cérebro já sabe também que você tem uma roupa para aquilo, né? Então, ok, então essa roupa aqui que eu vou usar para minha atividade física. Você pode também colocar, por exemplo, programar para 15 minutos antes você ouvir uma música que para você está atrelado a esse momento da atividade física. Para você contar de uma outra forma, né? Acessando uma outra região cerebral, para você ir se preparando para a sua atividade física. Então, os rituais e as rotinas são fundamentais para a gente se estabelecer numa rotina de atividade física, né? Eu penso que a gente precisa ter um pouco de flexibilidade, né? Porque a vida não é matemática e nem sempre as coisas vão acontecer religiosamente, mas isso também é científico, então a gente precisa levar isso em consideração, que para o nosso cérebro aprender um hábito, a gente precisa ter rotinas, né? Entendi. De horários, de forma de funcionar. E aí, quanto mais áreas do nosso cérebro a gente usar, né? Oi, Mari. Quanto mais áreas do cérebro a gente usar, melhor o benefício, mais fácil de criar o hábito. Então, de repente, usar aqueles aromatizantes, né? Usar o mesmo perfume para emmalhar ou o mesmo cheiro de desodorante, isso pode ajudar você a ativar uma área que vai
do cérebro que vai te ajudar a manter esse hábito de vida saudável. Estamos sem áudio, Mari. Teu áudio cortou agora. É. Vamos ver ali. Deixa eu dar oi pro pessoal da Só Pijamas, que está aqui com a gente. Para Má de Oliveira. Má, um beijo para você. Obrigada pela companhia. A Deia Kleber também entrou aqui na live hoje. O pessoal tá gostando aqui. A gente está falando hoje de hábitos de vida saudável no Comece Bem. Comece Bem. Toda segunda-feira, meio-dia, eu converso com a psicóloga e coach Mari Bassan. Mari, acho que agora deu. Fala lá. Tá me ouvindo? Agora tô. Agora tô. Agora deu certo. Tô. Agora a gente tá ouvindo super bem. O pessoal que chegou agora, dá um coraçãozinho aí. Lembrando que todas as nossas lives anteriores com assuntos super legais estão lá no IGTV da Rádio Mais, tá? Tem lá uma série do Comece Bem. Tá bem legal. Vale a pena você ver se você não viu. E mandar também para as pessoas que você gosta, porque só tem assunto legal. E hoje a gente está falando sobre os hábitos de vida saudável. Deixa eu dar um oi aqui para Dani Cardoso, lá do Mondri. Dani, beijo para você. Obrigada pela companhia aqui na nossa live hoje do Comece Bem com a psicóloga e coach Mariana Bassan. O assunto está sendo hábitos de vida saudáveis. A gente já falou aqui, né, da necessidade da falta de motivação, você ter um hábito, você ter uma disciplina, que nessa disciplina entra várias questões, né, relacionadas, por exemplo, a você pôr tênis, ouvir uma música, sentir um cheiro, lembrar das reações que seu organismo tem quando você faz essa atividade física, encontrar alguma coisa que você goste de verdade, sentir no seu corpo as mudanças que isso traz, né, e não é fácil, para ninguém é fácil, né, a questão da atividade física. Muitas vezes até as pessoas que gostam muito, às vezes não se sentem tão bem e tal, e tem que colocar um esforço aí. A Carol falou que, a Carol Personal, que sugeriu esse tema pra gente, ela comentou que para ela a questão do... A Mari caiu, já ela volta aqui pra gente terminar o nosso papo. Por exemplo, ela é personal e não gosta de fazer a musculação, mas ela sabe da importância e por isso ela faz. Vamos voltar aqui com a nossa psicóloga e coach Mariana Bassan para a gente falar mais um pouquinho sobre essa questão dos hábitos de vida saudável. E é preciso sair da inércia, né, minha gente? Ficar só sentado no sofá fazendo a mesma coisa sempre, a gente não vai ter benefícios. E, Carol, personal, ela trouxe aqui um ponto, enquanto a Mari vai conectando, um ponto bem importante, que foi que a gente está cada vez mais andando menos, né? Que cada vez mais a gente está se movimentando menos, então a gente precisa buscar uma atividade física para movimentar o nosso corpo. E eu tenho esses relógios que contam os passos, e eu comecei a ficar meio assustada, viu, Carol, personal? Em relação ao número de passos que a gente dá ao longo de um dia que você não pratica uma atividade física. É algo assim assustador. O quanto a gente pode ser sedentário e não se mexer, né? Então, fica aí o convite para você criar novos hábitos, para você se mexer, para você buscar um hábito de vida saudável, né? É assustador realmente o quanto a gente não tem se mexido na nossa rotina do dia a dia. Eu, principalmente, que trabalho em escritório, entro no carro, vou para o escritório de carro, sento na minha mesa, faço meu trabalho, levanto, vou para o carro, vou para casa almoçar, né? E se você for ver, é isso que a gente faz, né, normalmente. Então, é preciso fazer, se movimentar mesmo. Deixa eu dar um oi aqui para Simone Dark, sim, seja bem-vinda. A Dali Maier também, obrigada pela companhia hoje aqui na nossa live. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta ou quiser falar alguma coisa em relação aos hábitos de vida saudáveis, né? A gente está super disponível aqui para conversar. Vou chamar de novo a Mari Bassan, nossa psicóloga e coach, para a gente dar continuidade aqui na nossa linha de raciocínio. Lucas Cordeiro Ferreira, oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Mari, eu comentei antes, no começo da live, eu falei que além das atividades físicas, né, a relação, e você até falou, né, de que a gente está num período em que muitas vezes os hábitos ruins estão sendo fortalecidos. Então,
uma má alimentação, fumar, beber, enfim. Essa questão dos hábitos saudáveis, está tudo no mesmo lugar do nosso cérebro? Ou cada um tem a sua parte? Ou, de repente, a gente pegar essas dicas que você trouxe, né, em relação ao esporte, valem para as outras coisas também? Como é que funciona isso? Super valem, né, Carol? Então, se a gente for pensar esse princípio do autoconhecimento que a gente falou e até o princípio do prazer e levar lá para a área da alimentação, dos hábitos saudáveis, a gente está falando a mesma coisa. Então, vamos pensar assim, do mais simples que a gente pode falar aqui na live, que eu acho que é acessível para todo mundo. Que alguém já com certeza já pensou, eu preciso tomar mais água, que é um hábito mais saudável, né? Que se fala muito aí na mídia da importância do tomar água. Vamos pensar no autoconhecimento, que parece que não tem, mas é preciso ter também para você conseguir não tomar água, tomar mais água só hoje, mas sempre, né? Olha aí, ó, tchim. Então, quando a gente pensa assim, por exemplo, eu tô com o meu corpo agora sem água. Como que eu tô me sentindo enquanto eu não tô tomando água? Se eu parar para perceber com critério, pode ser, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas que você encontre uma leve indisposição na cabeça, a tua garganta provavelmente mais ressecada, né? A tua sensação corporal mais pesada. Mas veja o quanto que a gente precisa se conectar com a sensação corporal, isso é autoconhecimento puro, né? E aí, a gente se conectar novamente depois de tomar, por exemplo, uma garrafinha ou duas de água ao longo do dia, né? Como que fica a minha sensação corporal quando eu tomo água com regularidade, né? Claro, eu não vou tomar duas garrafinhas aí num gole só, né? Mas eu vou consumindo ao longo do dia. E como é que ficam, então, essas minhas sensações corporais? Será que elas ficam melhores, né? Então, eu vou dando um sentido para o meu hábito de tomar água, eu desautomatizo ele da minha vida. Não é assim, eu estou indo lá encher minha garrafinha porque os especialistas dizem que eu tenho que tomar água, né? Não, eu estou indo lá encher minha garrafinha porque me faz sentido, né? Como eu sinto o meu corpo, ele pede água. Mari, enquanto você está falando, eu vi o quadro ali atrás e eu me lembrei que você sempre diz que o nosso cérebro tem os dois lados, né? O da razão e o da emoção. É mais ou menos aqui, olha, a Dani está dizendo, né? Olha, eu tenho fibromialgia, eu odeio fazer exercícios, mas agora eu vejo que estou me movimentando cada vez menos e meu fisioterapeuta disse que só me libera se eu começar a me exercitar. Resolvi mudar, marquei um personal para começar amanhã. Legal, Dani. Então, ela viu uma razão para isso, mas a parte da emoção ainda não está bem definida. É mais ou menos isso, Mari, que a gente está tentando trazer aqui através do sentir o cheirinho do floral, do desodorante, qualquer coisa, ativar essa parte emocional. Ativar essa parte emocional faz todo sentido, né? Que aí a gente está falando muito da motivação, né? Que até a Carol falou, né? Quando falta motivação, a gente coloca disciplina, né? Então, a emoção, a motivação é a emoção, né? Então, quando a gente olha para uma imagem e se inspira, quando a gente se sente um cheiro e se inspira, né? E aí, quando você me disse assim sobre colocar o aroma no ambiente, então a gente está falando disso, de acessar áreas diferentes, de acessar o lado direito, né? Porque a parte olfativa, ela vai ativar o nosso lado direito, né? Se você coloca um post-it, por exemplo, se dizendo ali uma mensagem de motivação, olha, não esquece, você está acessando a área da linguagem, você está acessando uma área muito frontal, né, tá? Então, quando a gente está falando em emoção, a gente está falando da linguagem, de contar para o nosso cérebro através da música, através do olfato. Aí a gente está trabalhando com o lado direito, com o lado da emoção, e não com o lado esquerdo, que é o lado da razão, né? Dos E para pensamentos. que a gente tenha esse hábito, então, saudável, consiga fazer isso, o ideal seria a gente unir esses dois lados, fazer a ativação dos dois lados. Ter muito bem definida a razão e, Esse ao seria o mesmo tempo, ideal. ativar a emoção. Isso. Quanto mais consciente a gente tiver, vamos pensar assim, que mais chances a gente tem de se engajar numa atividade física e mais efetivo isso pode ser, né?
Porque muitas vezes a gente até faz, mas faz de uma forma inconsciente. Então, a nossa conversa, a nossa live, né? Eu penso que ajuda quem está assistindo aqui muito a tornar isso consciente, né? Tornar isso... Poxa, de repente eu até colocava lá na minha agenda que amanhã é meu dia de fazer, sei lá, de malhar às 11 da manhã. Mas o que que a gente está dizendo agora? O quanto isso é importante você contar para o seu cérebro e acessar ele de várias áreas possíveis. Através de contar para ele no horário da agenda, da música, do aroma do ambiente, da roupa que você separou. Então, desautomatiza, torna isso consciente, acessando todas essas áreas do teu cérebro e se ajudando, né? Porque isso é se ajudar a você se efetivar numa atividade física, você se engajar de verdade. E aí entra aquela live de onde você está, né? Do presente. Como é que você disse que a maior parte do tempo a gente está ou no passado ou no futuro, né? E para a gente viver bem, a gente tem que viver o presente. Então, vale o pessoal também olhar as lives anteriores, né, Mari? 47% do tempo, né, Carol? A gente passa em coisas do passado e em coisas do futuro. E aí, para praticar atividade física, olha aí de novo, né? É a vida chamando a gente para o momento presente. Porque atividade física, o que que é? É a gente estar corporalmente no momento presente, né? Então, vale muito, sim, pessoal, dar uma visitadinha lá naquela live, né? E eu não sou muito fã de frases de impacto, mas vou ler uma que eu acho que faz todo sentido aqui para a galera, né? Que é assim, né? Se você não investir o seu tempo cuidando da sua saúde, lá na frente você vai ter que investir seu tempo cuidando da sua doença, tá? Então eu penso que essa é a motivação e tanto para a gente pensar realmente de verdade em ter hábitos saudáveis, né? Seja de atividade física, de alimentação, de tomar água com regularidade, Mari, pensar em investir isso na nossa saúde. Vamos continuar esse papo na semana que vem para falar sobre a alimentação? Porque é algo que eu acho que está muito presente assim no nosso dia a dia, né? E é tão difícil, de repente, de você se organizar, se propor a mudar, e de repente, quando você consegue. Tem muita gente que fala da sabotagem, enfim. Vamos tentar falar sobre isso na semana que vem. Eu acho que é um tema bem interessante e que dá uma continuidade aqui no tema de hoje, né? Legal. Show, show. Já Legal, fechamos o legal. tema E da quero semana que agradecer o vem, pessoal então. que ficou Bem aqui com legal. a gente, para quem entrou no final. Fica tranquilo, vai lá para o IGTV da Rádio Mais, a live completa. E aqui o Paulinha, Paulis, também um abraço, Ana Cristina, obrigada pela companhia, Euzi, Miguel Gouveia, Doces e Salgados da Fran, um abraço. Ciro Hitz também, obrigada pela companhia. O Wagner, repórter, também aqui com a gente. A Carol está completando aqui. Mari está dizendo aqui. Na verdade, acredito que deve ser assim. Se conhecer, se permitir conhecer coisas novas e virar hábito, né? Coloca um tempo para você, vai e faz. Legal, Carol, personal. Isso aí. Chame o profissional para te ajudar. Carol, pessoal pode falar com você aí para fazer atividade física online, né? Obrigada, viu? O pessoal da Só Pijamas disse que o tema foi muito interessante. Valeu, obrigada. E Mariana Vassan, você, muito obrigada. Né? Vou pedir para o pessoal, eu não sei, nunca sei se é desse lado ou se é desse lado aqui, que fica o meu nome da Rádio Mais e da Mari Bassan. Então você vai lá, entra na Mari, curte ela lá, que ela tem dicas bem legais. Toda semana ela posta bastante coisa legal. A Carol Personal vai lá também no dela. Meninos, muito obrigada por atenderem a sugestão. Obrigada, Carol. Beijo. E a semana que vem tem mais, né, Mari? Vamos falar sobre alimentação, então. É mesmo, hoje eu tô tempo hoje, olha aí. Obrigada, comece beijo, bem, Carol, você boa também. semana para todo mundo. Vai lá no IGTV que vai ficar salva essa live e você pode consultar as outras também, tá? Bem legais. Dá o print. Ai, Mari foi embora! Mari foi embora antes do print. Obrigada, viu, pela sua companhia, pela sua audiência aqui com a gente. Aperta o coraçãozinho
E assim que disponibilizar a live no IGTV, eu mando para você. Ah, eu quero agradecer também, ela não participou aqui, mas a Mari, posso marcar ela depois aqui também, tá lá no meu Instagram. Ela pôs cílios em mim, gente, porque ela viu as minhas lives aqui de cara limpa das outras vezes. E ela disse que eu tinha que aparecer mais bonita. E ela colocou cílios em mim, então obrigada, viu? Mari, Marília Carmo. Muito obrigada, tá bom? Beijo, Elzi. Obrigada pela participação. Beijo. Tchau, gente.